Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela rede de Santa Rita de Comunicações, Radioativa e ouvintes da FM Difusora. Chegando cada dia mais perto de celebrarmos a paixão do Senhor e a sua vitória sobre a morte, que é a ressurreição. E a liturgia hoje vai nos falar desse amor de Deus para com o Filho, e principalmente nesta profecia de Isaías, que até nos deu um cântico bastante conhecido, vai falar do amor de Deus comparado a um amor de mãe, mas muito superior. É por isso que essa passagem bíblica inspirou essa canção que diz assim: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou, e se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Ou seja, se por acaso existir uma mãe que renegue o filho, que não ame o filho, por isso que o profeta diz: se por acaso existir tal mulher, Deus se lembrará de você. Deus se lembrará deste filho rejeitado. Na profecia de Isaías, fala: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim. E o Senhor vai responder exatamente isso. Acaso pode a mãe esquecer do filho, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. E Deus então reforça esse amor para com cada um de nós, porque nós, em Jesus Cristo, somos filhos e filhas muito amados de Deus. Fomos elevados da condição de criatura à condição de filho. Já não somos mais servos, já não somos somente amigos, somos mais que isso, somos filhos e filhas de Deus. O Evangelho vai mostrar, e essa semana a gente está lendo isso todos os dias no Evangelho, os judeus procuravam matar Jesus, e dois são os motivos. O primeiro, eles acusavam Jesus de não respeitar o sábado, de fazer coisa boa, curas, milagres, prodígios no sábado, quando eles diziam que era proibido. E a segunda acusação é porque Jesus dizia que era o Filho de Deus, e para eles isto era uma blasfêmia, porque ninguém poderia se dizer Filho de Deus. Mas por quê? Eles não entendiam, e não entendem até hoje, que Jesus Cristo não foi um homem que se tornou Deus, porque isso não é possível. Mas Jesus Cristo é um Deus que se torna homem. Não é a humanidade que foi para o céu, é a divindade que desce para a terra. E é claro que descendo à terra e passando por esse sacrifício de cruz, ela vai nos levar aos céus. Jesus Cristo vai abrir para a humanidade aquela porta que foi fechada por Adão e Eva. Jesus Cristo, com seu sacrifício, ele abre. Então, os judeus diziam: esse homem está atrapalhando o que nós estamos falando. Era como se Jesus fosse um estorvo em relação ao que eles ensinavam, porque Jesus estava falando de uma maneira diferente. E quantas vezes as pessoas fazem coisas erradas e ninguém fala nada, ou faz vista grossa e tudo bem. Trocam beijos, abraços, que a gente diria até abraço de tamanduá. Mas basta falar a verdade, basta corrigir o erro daquela pessoa que está próximo a nós, que aí tudo desmorona. Aí a gente não presta, aí a reputação é destruída. Prestem atenção como o mundo ensina as pessoas a se relacionarem hoje. É viver numa falsidade. Eu estou vendo que a pessoa está no erro,
eu estou vendo que a pessoa saiu da verdade, mas eu prefiro ficar quieto para não criar problema. Jesus nos ensina que não. Ele falou, e por isso ele criou um problema com os judeus, e por isso eles queriam matá-lo, diz a palavra de Deus, para se ver livre dele. Santo Agostinho nos ensina, a palavra da vida exorta aquelas pessoas que estão acorrentadas pelos seus maus hábitos. Nós, pecadores, como o padre lembrava, e o tempo da quaresma é propício para isso, precisamos rever, precisamos nos debruçar sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós estamos falando, sobre a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas, se os nossos relacionamentos são verdadeiros, são sinceros, porque como cristãos devemos agir desta forma. E quando a gente faz esta revisão, a gente começa a perceber o peso do nosso pecado. A gente começa a perceber que todo pecador acaba se tornando refém do seu pecado. O refém é como que se fosse, podemos dizer assim, o medo de deixar aquele pecado e de ser chantageado para nele voltar. Eu sempre uso um exemplo para você poder entender o que é se tornar escravo do pecado. Vamos supor, por exemplo, que você faz um conluio com 3, 4 pessoas para praticar coisa errada, tipo furtar lá na empresa que você trabalha com esses outros 4, para praticar corrupção se você é funcionário público. E ali o grupinho se fecha no pecado e todos ganham dinheiro, estão felizes. Mas de repente um deles se arrepende e quer sair. O que os outros 3 vão fazer? Ah, você não vai sair não. Porque se você sair, vai que você vai entregar a gente, porque você vai achar que é bom, você vai querer falar e nós vamos ser prejudicados. Então você não vai sair. Se você sair, nós é que vamos te entregar para a polícia. E aí a pessoa com medo, ela pega e continua. Não que ela queira continuar, mas porque ela se tornou escrava. Imagine também o adultério, por exemplo. O marido trai a esposa 3, 4, 5, 6 anos. Aí um belo dia, ele ouve uma pregação lá do padre, que ele foi à missa, e ele fala, não, eu estou em pecado. Eu vou sair disso. E aí ele chega até a amante dele e diz assim, olha, a partir de hoje nosso relacionamento se encerrou. Eu sou da minha mulher e vou ser fiel a ela. O que a amante faz? Mas não. Mas não. Se você for, eu conto para a tua esposa. Eu tenho foto, eu tenho prova, eu tenho vídeo. E aí ele, para não destruir o casamento, para não decepcionar os filhos, ele continua com a amante, ou seja, é escravo do pecado. Então Jesus quer nos chamar para nos libertar, porque não tem pecado, meus irmãos, que não deixa marca, que não deixa cicatriz. A gente diz assim, o perdão que a gente recebe, ele cura a ferida, mas a cicatriz fica, não tem como. Então a gente precisa aprender a conviver com essa cicatriz, que somente a misericórdia do Pai, que vai além do perdão, pode nos ajudar a compreender melhor isso. O que você fez de errado a vida inteira, ele pode ser perdoado num gesto sacramental do sacerdote, durante a confissão. Vapt-vupt foi perdoado, mas não pode ser curado num piscar de olhos. Isso é um processo. A decisão de mudar de vida é fácil. Vou mudar de vida. Tomou a decisão que vai mudar de vida. Mas não será fácil colocá-la em prática, porque vai ser no dia a dia que as mudanças vão acontecendo. Então a gente diz assim, a conversão é um processo, e que às vezes é demorado, e que às vezes é um processo doloroso, mas a gente precisa passar por esse processo.
a antiga maneira do homem velho viver, aquele homem pecador, sempre vai estar rodeando a gente querendo voltar. Nós sempre somos tentados a voltar àquela vida que a gente abandonou do pecado. A gente sempre é tentado, como que atraído para aquele pecado que a gente não quer cometer. Então a gente precisa ter força, a gente precisa ter resistência, e isso a gente consegue com a palavra, com a Eucaristia, nos alimentando da oração, para ter forças de dizer: não, não vou deixar que o homem velho, que está aqui dentro, ele não saiu dentro de você não, viu? Ele está aí dentro, doidinho para sair, não permita. E o que vai mantê-lo aí no cantinho dele, preso, é a sua vida de oração, a sua entrega, a comunhão eucarística, o sacramento da penitência. É isso que vai te dar força para que você possa, por todo sempre, e por todas, à medida que o tempo vai passando, isso vai como que cristalizando, e vai se tornando algo sedimentado. Você vai ter aquela ideia, se você cristalizar, aí você vai dizer assim: isso eu não faço mais. Quantas coisas na nossa vida a gente não faz por nada? Pode pagar o que quiser que a gente não faz. Então também a gente devia fazer isso com a vida de pecado, dizer: isso não faço mais, porque agora sirvo somente a Jesus, o Filho de Deus, como a liturgia de hoje nos mostra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.